Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News do 155º. Um abraço para todo mundo que me ajuda sempre com as pautas, né? O Gilberto, Sandro, Antônio, Renato, muito obrigado a todos vocês, um abração para todo mundo que está sempre acompanhando com carinho aqui. Vamos lá, a gente tem as notícias interessantes essa semana, de novo uma semana não tão agitada de notícias, é aquela calmaria antes da tempestade, né? Daqui a pouco vem o anúncio do iPhone e vai ser aquela enxurrada de informações. Então vamos lá. A gente tem as notícias históricas, a gente tem no dia 16 de agosto de 93 a Apple lançando o PowerBook 165, era um projeto de um notebook, né, bem barato nos padrões da Apple, obviamente, né, mas foi uma máquina que fez muito sucesso, com porta serial e tudo mais, né. Vamos ver o preço dela, olha lá, o processador de 25 MHz até 33 MHz, naquela época era bastante coisa, né, e o preço mais ou menos uns 3.870 dólares, mais ou menos isso, o que seria hoje 4.000, a linha mais barata, né, o 3.870 mais barato, que era o 165C, e o 180C 4.079 dólares. Então, mais ou menos nessa faixa aí de preço. Imagina a gente fazendo a progressão ali do valor para os dias de hoje, né? Então sempre foi muito caro mesmo. Eu acho que hoje o preço está até mais em conta, mais barato em termos de dólar, né? Com relação aos anos passados, né? Ao início da Apple aí com relação aos equipamentos. Óbvio, aumentou a concorrência. O preço dos equipamentos, né, das peças também vão barateando com o tempo e isso vai caindo o preço. Aqui no Brasil não tem como nem comentar o preço porque é uma outra realidade, né? É realmente um absurdo. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom pessoal, essa semana veio muita informação a respeito do evento da Apple. Dia 10 vai ter o evento da Apple e tal, aí apareceu essa imagenzinha Ready, Set, Capture, com as cores que estão aí sendo divulgadas dos novos iPhones, etc. E muita gente acabou acreditando, mas na verdade é uma pegadinha, né? Alguém inventou isso aí, esse invite, né, esse convite para esse evento da Apple que seria dia 10. E na verdade não é, então segure as pontas, a Apple oficialmente ainda não anunciou o dia que vai lançar o iPhone. A gente não sabe se vem iPhone e vem os Macs juntos num evento só, ou a Apple vai separar novamente, né? Mas é mais ou menos nessa idade, nessa área de data, né? Porque ano passado foi novembro, né, se não me engano, mas assim, a gente teve em setembro, a gente teve em outubro, a gente teve em novembro. Os rumores estão dizendo que vai ser mais ou menos em setembro, até porque o próximo rumor está dizendo que o Sequoia, o iOS 18 vem aí na metade de setembro, então deve ser mais ou menos aí pro dia 15, né? Dia 10, dia 15. Então não deve fugir muito do rumor que está por aí, mas isso ainda não é oficial, então temos que aguardar, tá? Bom, para as notícias então da semana, a gente tem a atualização para o Apple Watch e para o tvOS, então faça essas atualizações 10.6.1 e 17.6.1 para o tvOS, é importante para correção de erros. Essa notícia do Sequoia e do iOS, iPadOS, etc., 18 e tudo aí para metade de setembro. Então a gente está aí realmente, como eu falei, a gente está naquela calmaria antes da tempestade, daqui a pouco vai ter um monte de informação vindo aí. Essa outra informação é que o iPhone mais para frente vai ter que deixar as pessoas escolherem qual é o aplicativo de mensagem padrão e qual é o aplicativo de discar o número, né, o telefone padrão. É mais uma exigência aí da União Europeia para ir canibalizando aí o aplicativo do iPhone, né? E quem quiser fazer isso, obviamente, vai estar sujeito a outros recursos que outros aplicativos podem oferecer, mas também a outros riscos que aplicativos de terceiro que a gente não conhece pode acontecer. É esse tipo de coisa que a União Europeia acaba não entendendo. A gente não sabe se é proposital ou não, né? Tem gente que sabe, né? Mas a gente fica naquela, não sabemos se é proposital ou não. Mas enfim, aquele esforço, e a Apple vai baixando a cabeça e a gente já sabe o que vai acontecer.
O que vai se tornar é que a experiência do usuário na União Europeia de um iPhone vai ser completamente diferente da experiência de usuário de um iPhone no resto do mundo. Outros países já estão seguindo essa mesma linha, né? A gente já viu falar aqui do Japão, que também já está começando a botar suas manguinhas de fora. Aqui no Brasil também eu já li uma notícia a respeito disso. Então a Apple tem que bater o pé no chão, cravar o cajado ali e falar agora chega, que é o limite, né? Se não, vai ser difícil. Um robô de mesa, né? A Apple está desenvolvendo um robô de mesa. Lembra que a gente mostrou o que seria o novo HomePod, né? Então é uma caixinha de som com um braço e uma tela, né? O pessoal está ventilando a ideia de que isso seria um braço mecânico inteligente que ia seguir a gente, né? Talvez até viver aí aquela lumináriazinha da Pixar, né? Enfim, o Luxo Jr., né? Se eu não me engano era o nome disso. Então teria um equipamento ali associado com a inteligência artificial e um braço robótico para poder acompanhar com quem estivesse interagindo. Parece que a Apple está trabalhando em alguma coisa desse jeito. É óbvio que lá dentro deve ter muita coisa maluca acontecendo, né? Muitos testes, muitas equipes tentando coisas novas, né? Talvez essa aqui seja uma delas. A Bloomberg está dizendo, está relatando essa informação para a gente. Fortnite, né? Além da União Europeia, além de juízes, etc., a Apple ainda tem que enfrentar essas coisas dos jogos, né? Na verdade, acho que foi a Epic que começou toda essa história com a App Store, né? Com a loja, então ela conseguiu aí, pelo menos na União Europeia, obrigar a Apple a não fechar os aplicativos só na loja dela, para não passar pelo crivo e pelo percentual que a Apple cobra, e parece que a Apple está arrumando briga também com o Google, porque o Google também tem suas limitações, e eles estão desenvolvendo a própria loja para poder vender os seus aplicativos. Eu acho que é legal você ter o seu próprio espaço e tal, mas com relação à segurança isso fica muito comprometido, né? Realmente muito comprometido. E a Apple liberou, mas continua cobrando essas taxas, né? E eles estão ali dando aqueles chiliques intermináveis deles lá. Bom, esse aqui é muito legal, né? Esse aqui é o Chris Spinoza. O Chris Spinoza é um cara que começou a trabalhar na Apple quando ele tinha 14 anos. E ele continua na Apple. Para você ter uma ideia, ele trabalha na Apple há mais tempo do que o próprio Steve Jobs. O Steve Jobs morreu aos 56, se não me engano, né? 53, 56, não me lembro exatamente o número. Mas ele começou logo no início. O Steve Jobs, ele quando vendeu a primeira leva para Byte Shop, que era só uma placa e a fonte de energia, né? O Paul Terrell da Byte Shop falou assim, não dá para você, as pessoas não querem montar as coisas em casa. Se você quiser atingir um público maior, você tem que trazer o computador já pronto, né? Então a segunda leva de 50 máquinas, o Steve Jobs precisou de mão de obra para poder montar, para poder escrever os comandos e soldar, etc. E aí veio o Chris Spinoza com 14 anos, ele estava indo para Berkeley e o Steve acabou convencendo ele a desistir para poder trabalhar lá. Hoje ele completa aí mais de 50 anos trabalhando na Apple, um patrimônio aí de 66 milhões de dólares, e é uma das figurinhas mais reconhecidas aí na Apple por conta dessa história toda, né? Que legal. Bom, essa aqui foi uma notícia vinda lá do nosso representante, nosso correspondente da Europa. Estão dizendo que existe uma vulnerabilidade na Microsoft Office, tanto para o Mac quanto para o Windows. A gente já sabe que existem muitas vulnerabilidades em macro de Excel, Word e etc. Mas essa aqui é mais preocupante ainda porque ela consegue ultrapassar o TCC, né? O TCC é o transparência, consentimento e controle. Sabe quando você entra nos ajustes do sistema, você vai em privacidade e segurança e tem lá contato, câmera, microfone, agenda, fotos e você vai dando as permissões para cada aplicativo acessar ou não? É justamente isso, essa é a estrutura que permite ou não o acesso àquele dado ou aquele recurso do seu equipamento. E parece que alguns aplicativos da Microsoft descobriram uma forma de burlar isso. Então você pode estar utilizando aí o Word, o Excel, e ele pode estar abrindo a sua câmera, abrindo o seu microfone sem você saber, e o pior, sem acender aquela luzinha que é um indicativo que a gente tem
quando aquilo está aberto, né? Realmente é muito perigoso. No Windows também tem esse tipo de vulnerabilidade. E existe um esforço aí para poder entender qual que é a extensão desse problema em termos de versões e como que isso vai ser corrigido aí, se é algo que tem que ser corrigido no aplicativo ou no sistema. Eu acho que em ambos, obviamente, né? Mas enfim, existe essas coisas. A gente tem que tomar cuidado porque toda segurança existe uma lacuna, né? Existe uma forma de você burlar e a Apple tem que estar em constante evolução com relação a isso. Então fique atento com relação a essas coisas, né? Eu não confio em Microsoft, não confio em Google, não confio em Meta, etc. E na Apple eu confio um pouco mais, mas a gente sempre confia desconfiando, né? A gente sabe que existem falhas, a gente sabe que existem pessoas trabalhando lá, né? Enfim, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás aí em tudo com relação à tecnologia, com relação à privacidade principalmente, porque, né? A gente está colocando as nossas informações na mão de outros, sob os cuidados de outros. Então fique atento com relação a isso, tome cuidado. E é isso, a gente encerra o nosso news dessa semana. Fiquem atentos aí, em breve a gente vai ter o anúncio aí do iPhone novo, né? Provavelmente vem os Macs também, a gente não sabe ainda. Assim que tiver essa informação eu vou liberar para vocês e tendo a confirmação da data de noite a gente faz a nossa costumeira live para poder explicar o que foi lançado e a gente bater aquele papo legal que a gente sempre faz. Beleza, pessoal? Então a gente se vê na semana que vem, um grande abraço. Eu convido vocês a acessarem o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem disponível lá e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.